Bem, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes aí. Está começando mais uma noite de eventos da Faculdade Anhanguera de Guarulhos. Sou o professor Guilherme Matsushita, professor dos cursos de tecnologia da unidade de Guarulhos. Em nome aqui da instituição, da coordenação, da direção, dou as boas-vindas para todos e dando sequência, né, à nossa tecnologia de palestras aí, de eventos. Hoje com mais um convidado, o Márcio. E, primeiramente, agradecer a participação dele, a disponibilidade, a colaboração. Tenho certeza que tudo que ele vai abordar hoje vai ser de grande valia aí para todos. Pelo menos a gente sai aí com um conhecimento maior do que a gente está entrando agora. Então, agradecer novamente, né, a vocês que fizeram as inscrições, lembrando que cada noite é necessário você entrar no Simpla, né, pesquisar pelo evento da Anhanguera, fazer a inscrição, porque os certificados eles são individuais, então de cada noite você recebe um certificado da sua participação com o nome da palestra. Isso você pode usar depois para as horas complementares, né, para poder utilizar no seu currículo, tudo mais. Agradecer aos alunos também que estão participando, estão presentes, né, prestigiando o evento da instituição. Isso também é muito importante. Aos professores, que alguns puderam entrar. E deixar avisado já também, né, que durante a apresentação vocês deixam a câmera e o microfone desligados. Isso ajuda também a boa comunicação do apresentador com vocês também, para poderem ouvir, né, e visualizar melhor aí a apresentação. A apresentação depois, ela está sendo gravada, porque depois a gente vai disponibilizar toda a gravação na íntegra no nosso canal do YouTube. Então, para quem quer rever ou quer compartilhar a apresentação com alguém que perdeu, que tem interesse no tema, a gente vai passar depois todas as situações aí de compartilhamento, os nossos canais, os contatos também. Tá certo? Márcio, contigo agora. Obrigado Muito, mais uma vez e estamos aí, vou te ajudando no sim, Teams aqui. tá bom, tá bom. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, uma honra estar com vocês nessa noite. E hoje, praticamente, é a estreia de um trabalho desse, numa situação como essa que nós estamos vivendo, né, de uma pandemia. E isso, de uma forma geral, trouxe uma facilidade muito grande, que é essa parte da tecnologia de facilidades de comunicação, né? Pretendo, né, trazer um pouco da minha experiência para vocês ao longo desses anos todos. Acho que dá para trazer aquilo que, de repente, para vocês importa sempre num determinado ponto e momento da vida em que existem as situações de você se tornar, de fato, um gestor do seu projeto, né? Que essa é a ideia do que a gente quer transmitir hoje para vocês. Vocês, como gestores de projeto, olhando para essa imagem, eu tentei reproduzir, ou seja, trazer aquilo que seria a vida nossa, né? Como é que ela se representa, né? Cheias de bifurcações, caminhos diferentes, alternativas de vida diferente, e que de repente você tem como meta como é que eu quero chegar mais à frente, como profissional, como pessoa. São caminhos que você pode tomar uma decisão e de repente não é bem isso, eu tenho opções de fazer a volta, trabalhar melhor essa informação, reescrever alguma parte daquilo que seria a sua história,
Então, essa é a pauta do que a gente quer colocar hoje para vocês. Sempre que vocês visualizarem esta imagem, visualizem-na como se fosse a vida, ou seja, as opções todas que nós temos, né? Meu nome é Márcio Pires, sou formado em Tecnologia e Processos Gerenciais, também como tecnólogo. 35 anos, aqui já declaro um pouco a ideia, você pode ver a foto, não tem nada a ver com o que tem hoje, então, para mostrar também aí que faz parte da vida, todo o amadurecimento. São 35 anos no setor de utilities, desenvolvendo softwares, consultorias, tanto da parte de desenvolvimento de software, também como a parte de implementação de software, como gestor de projetos de implementação de softwares para as concessionárias de energia. E quando a gente fala de concessionárias de energia, a gente não fala de uma localização simples, né? Ou seja, quando a gente fala o estado todo de Santa Catarina, o estado todo do Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, são projetos que são complexos, porque envolvem todas as áreas de uma concessionária de energia, como todos os usuários de uma concessionária de energia. Então, tem concessionárias aí com 8.000 usuários, né? Então, você preparar todo o modelo de transição de um sistema legado, que de repente tem lá seus 20 anos de utilização ou mais, e mostrar que você está fazendo isso de uma forma para trazer mais práticas daquilo que é inerente ao setor, as melhores práticas para se implementar dentro de uma instituição. Instituições aí que são muitas vezes públicas, outras privadas, né? Também fiz alguns trabalhos e faço também na parte toda junto ao Sebrae, com ações da parte de empreendedorismo e inovação. Aqui tem o meu e-mail, para o que vocês tiverem de dúvidas, contatos, ou, de repente alguma informação a mais que queiram. O meu LinkedIn, depois preciso só ajustar essa parte do LinkedIn, que ficou com informação a mais ali. Aqui, eu tenho um lado pensante daquilo que seria você como gestor dos seus projetos. Projetos pessoais, profissionais, e que hoje, se a gente... Acho que todos aqui estão numa situação de que, em função dessa nova história que a gente está escrevendo e participando, se ela acontecesse quando eu comecei a desenvolver em 1984, muito provavelmente eu estaria trancado dentro de um que a gente chamava de um CPD, que hoje tem um nome mais bonito, que é um data center, né? Mas era o CPD, Centro de Processamento de Dados. E você, como gestor dos seus projetos, tanto da parte pessoal como profissional, e muitos, de repente, já estão mais avançados, já trabalham, já conhecem o mercado de trabalho, outros estão entrando nesta fase inicial de tecnologia, outros fazendo outras atividades além da tecnologia, ou seja, existem vários cenários, mas todos nós temos os nossos projetos de vida, né? Ou seja, o que a gente quer fazer da nossa vida, o que eu quero ser como profissional, as opções são muitas hoje da parte do profissional. Esse lado online do que nós estamos hoje, diferente muito pouco tempo atrás, os cursos online, as aulas online, de forma geral, não eram tão evidentes, não estavam tão divulgadas como elas estão hoje, e mostram aí uma grande evolução e uma capacidade enorme. Por exemplo, eu estar aqui em casa, conversando com pessoas praticamente aí de diversos estados do Brasil, diversos pontos de localizações de cidades, e trocando experiência. A ideia é que a gente faça essa conversa de hoje muito ligada àquilo que seria uma transferência de informação daquilo que é a minha experiência, daquilo que eu consegui como profissional, daquilo que, de repente, eu deixei de fazer da minha vida pessoal em função da profissional.
quando eu comecei em 1984, não é para rir. Esse era o CPD. Né? Ou seja, aqui tem impressora, tem controladora, e hoje estão no museu. Esse, ou seja, o IBM 3090, 4381, esse é um /370-115, que era o mainframe. Toda essa estrutura que vocês estão vendo, que custava muito, muito caro, esse piso é suspenso, ou seja, ele é todo ele refrigerado embaixo para manter as máquinas altamente refrigeradas. Tinha uma situação muito particular, que é a capacidade de processamento deles, 16 gigas. Ou seja, hoje um celular, ele é muito mais rápido do que tudo isso que está aí. Né? A parte gráfica não tinha, e nem comecei a desenvolver, a gente aprendeu ainda dentro daquilo que seria, não sei se vocês chegaram já a ouvir falar do cartão perfurado, com certeza quem está em tecnologia, os professores já devem ter remetido vocês a um passado, em que se escrevia o código de um cartão perfurado que fazia essa interpretação da parte da máquina. E este era o nosso terminal. Era um 3278, também museu, que precisava de, se você hoje precisasse de um helpdesk para fazer uma transferência, uma mudança desse equipamento para um outro lugar, precisaria de pelo menos 2 pessoas fortes para carregar. Tal era o peso desse equipamento. E aí vocês, hoje, as pessoas que estão trabalhando, notebook, né, a parte toda do que nós temos hoje de ferramentas disponíveis, de fácil acesso, a evolução tecnológica, né? Eu não aposentei, eles já estão. Qual é a diferença? A diferença é que as pessoas buscam sempre estar atualizadas. E nessa carreira é fundamental que as pessoas tenham em mente que sempre precisam estudar. Até estava vendo hoje de uma metodologia que eu comecei a utilizar a metodologia muito na prática, né? O que seria do PMI, o PMBOK, em 2000, uma implantação de uma empresa de São Paulo, que é Electro, que é a antiga CESP, que fica aqui em Campinas, e pega todas as cidades, a maior grande parte das cidades do interior de São Paulo. Nós já utilizávamos a metodologia para a condução de projetos, mas essa metodologia ela vem desde 1960, praticamente, trabalhando com as outras fora, né? Mas a disseminação mesmo em termos de mercado começou bem mais à frente aqui. E esses projetos das concessionárias, para você ter uma ideia, nós começamos a fazer, eu participei ativamente, fazendo todo o lado de programas de migração de dados, de extração de dados, a parte toda de gestão daquilo que seria a parte de mudança das empresas, de forma geral, estava sob minha responsabilidade. Em 1997, no estado todo do Pará, começamos em 1997, morando lá praticamente, e em 1998 a gente implementou. Falando de um projeto, né? Então, se você contar que depois tem mais estados de Mato Grosso do Sul, você vê que esse lado da vida pessoal e a vida profissional, nessa nossa área, ela tem um peso enorme, né? Os filhos, praticamente, se você vê, dependendo da distância e da situação, você os vê a cada 15 dias. Você faz um trabalho enorme de viagens, de reuniões. São projetos altamente complexos, para você fazer um monitoramento de uma concessionária de energia elétrica, por exemplo, que é uma das linhas que eu queria colocar. Então, essa abordagem que a gente quer fazer hoje é muito mais nessa linha de você, essa transição pessoal com profissional. Como é que eu tenho que estar sempre muito ligado naquilo que eu quero ser como pessoa e também profissional. Eu não tenho como ser diferente nas duas situações. Eu sou eu, Márcio, como pessoa e como profissional, né? Então, isso é muito importante, essa parte toda do que nós
pensamos em relação à vida. E aí a gente fala de projeto de vida, mas, de fato, o que é um projeto? Ou seja, tem programas, e dentro de um programa eu posso ter vários projetos, por exemplo. É uma construção civil, vocês imaginem o grau de dificuldade de se trabalhar em um projeto, numa organização toda de um cronograma de trabalho, a sequência que vai desde os projetos dos sistemas que fazem toda a parte de aquisição de materiais, a sequência em que devem ser produzidos e de forma geral. Esse trabalho todo do que é um projeto, dentro do guia, e esse ponto eu queria trabalhar com vocês, que é um projeto, um esforço temporário que produz algo único. Eu fiz um resumo, né, dessa parte do projeto, porque ele fala que é um projeto temporário, empreendido para criar produto, serviço ou algo único, né? Também, ou seja, não é só software, mas se a gente pensar no nosso tempo, na nossa vida, também hoje eu estou fazendo um esforço temporário para produzir algo único, né? Vocês estão na mesma página, está demorando a percepção de que eu estou mudando e está demorando um pouco para reproduzir, Guilherme. Você está demorando o que eu estou falando? Está sincronizado? Tá sincronizado sim, Márcio, pode seguir. Ah, tá, então tá ótimo. Então, dentro desse esforço temporário, o projeto, porque o conceito de um projeto é que tem começo, meio e fim, né? Então, eu fui fazer uma implementação no estado do Pará, tinha um início, o meio que você está fazendo todo esse trabalho de desenvolvimento, e a entrega do produto final, que é a emissão de contas de energia elétrica, que são essas que vocês recebem nas suas casas. Os sistemas de desenvolvimento, desde 1984 que desenvolvendo, são esses sistemas que fazem esta gestão, como também outras gestões aí de forma geral nas concessionárias de energia. Então, aqui, a vida, dentro daquele conceito que nós estamos dizendo que a vida profissional e pessoal, elas se interagem de uma forma muito clara, a vida é um projeto único, não tem uma borracha para apagar o que a gente fez um segundo atrás. E tudo aquilo que a gente faz, com esforço, com aquilo tudo, nós vamos escolher exatamente baseado naquilo que a gente fez de melhor. Ou seja, são as nossas escolhas que valem, né? Isso tudo depois, por que eu estou falando de escolhas, né? Porque a carreira hoje daquilo que é a tecnologia da informação é enorme. E eu tenho certeza que nessa nova visão de vida que a gente está tendo com a pandemia, muitas profissões não existirão mais. Serão criadas novas profissões. E aí é onde essas escolhas vão ser importantes. O que a gente quer, ou seja, o que nós podemos fazer de diferente, como podemos ser melhores naquilo que a gente se propôs a fazer. Ou seja, não é simplesmente escolher, é buscar esforço, se esforçar para que a gente sempre possa produzir o melhor. Eu sempre falo que qual é a importância do desenvolvimento? Qual é aquele perfil daquela pessoa que gosta de escrever código, né? O que espera um cliente final? O que é o cliente final? São os clientes internos e externos que a gente tem. Os clientes internos são as áreas, a diretoria, de forma geral. E os clientes externos é para onde o teu aplicativo, o teu produto, aquilo que você desenvolveu está levando. E está levando a tua assinatura. Então, fazer uma codificação bem feita, testes, similaridade, muito teste, você se deter ali naquele conceito daquilo que foi te passado, e você assumir, a partir de cada momento que alguém te passa uma responsabilidade, você fazer dele um teu projeto. Durante muito tempo, isso foi uma dificuldade muito grande que os analistas, desenvolvedores, a gente tinha, que
aquela situação de que se você passou uma definição errada, quem está escrevendo não está nem, ó, ele me passou errado. Não tem como ser assim. Ou seja, você trabalhar em equipe, você fazer da sua área a melhor dela, e ainda mais pensando num software, pensando, imagine, uma bolsa de valores, um software mesmo desse que eu estou dizendo, de gestão de uma concessionária de energia elétrica, a responsabilidade de uma gestão de controlar as redes energizadas e não energizadas para que não se afete uma pessoa que está trabalhando na rede. Ou uma conta de energia recebida em casa de forma indevida. Então, isso está na mão da tecnologia da informação. Está na mão de desenvolvedores. Desenvolvedores que pode ser encarado como sendo aquele arquiteto da solução, como também o programador, que é aquele que faz a codificação. Então, essa escolha que eu quero dizer é você escolher ser da área de TI e se propor a ser um técnico, busque sempre o melhor, sempre atualizado. Não vamos ficar lá como aqueles 3278, 370/115 que já está em museu, ou seja, é uma vida sempre de estudo, não pare, né? Sem se esquecer do planejamento pessoal, ou seja, não dá para deixar para um segundo plano o nosso planejamento de vida. Então, hoje você está em casa, está tendo uma diferença muito grande hoje de trabalhar de forma remota e presencial, né? Você se exceder nos horários, você esquecer um pouco da atenção com você, isso é uma situação que tem acontecido. Então, nós temos que ter muita atenção para esse ponto, que é essa vida agitada que se tem pelo lado de TI, porque não tem hora para muitas vezes realizar atividades. E essas atividades, elas têm horas diferenciadas. Então, por exemplo, quem trabalha numa infraestrutura de TI, principalmente num projeto de integração, de migração, de implantação, por exemplo, não pode estar fazendo esse trabalho de uma criação de banco de dados, ajuste de banco de dados, no mesmo tempo em que estamos fazendo desenvolvimento, reuniões de forma geral, ou seja, sempre fora daquilo que é o dia a dia normal das áreas e das empresas. Então, até nisso compromete esse nosso planejamento pessoal. Não tem dia, não tem hora para se fazer esses trabalhos. Você, como gestor do teu projeto de vida, muitas vezes a gente tem a iniciativa, vamos dizer assim, de nós mesmos colocarmos uma dificuldade no meio do caminho, uma pedra aí no meio desse caminho. E neste ponto aqui, eu queria só voltar no meu tempo de decisão, uma das decisões mais importantes, em que eu poderia ter colocado essa pedra. Foi em 1986, eu comecei a desenvolver em 1984, em 1986 o gestor de todo o centro de processamento de dados foi convidado eu era de Presidente Prudente, o centro de processamento era em Presidente Prudente, veio para São Paulo para fazer um sistema de recursos humanos. E me colocaram a responsabilidade de assumir todos os sistemas, praticamente o sistema comercial, de todas as concessionárias de energia que já faziam parte desse grupo que fez a aquisição de outras concessionárias de energia. A vida mostra que as oportunidades acontecem e você pode ter a opção de deixar passar ou não. Qual é essa decisão? Essa decisão, muitas vezes, ela é pelo lado de você continuar na tua carreira normal ou fazer algo a mais, mesmo que você talvez não se sinta tão preparado. Mas, neste caso, a gente duvida se eu sou capaz ou não, antes mesmo de tentar. E eu fiz exatamente o contrário. Eu falei, não, eu vou assumir essa responsabilidade, vou acreditar que eu sou capaz, eu estou no controle,
e não desistir. Então, não desista. Se tem uma situação que eu posso dizer para vocês, daquilo que vocês optaram por fazer, faça. Tem obstáculo? Esse obstáculo vai existir em qualquer lugar, em qualquer momento, na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Então, esse é super importante que a gente tenha essa percepção de que as coisas só acontecem uma vez na vida, de repente é uma oportunidade. E naquela bifurcação aqui da árvore que a gente está vendo ao lado esquerdo, se eu tivesse dito não, até onde eu iria? Eu continuaria na mesma posição? Estaria lá em Presidente Prudente, ao invés de ter me transferido para São Paulo, por exemplo, porque em 1989, já assumindo essa nova responsabilidade, a gente começou a transferir o Centro de Processamento de Dados de Presidente Prudente para a Avenida Paulista, em São Paulo. E eu estava junto. E aí, a quantidade de empresas que faziam parte desse nosso sistema, utilizando, já aumentou para mais empresas ainda. Em 1992, nós implementamos um software desse de gestão também, só que ao invés de ser uma base de dados como aquela que eu trabalhava lá em 1984, que era o Visanca SDS com COBOL, aqui no Brasil a gente fala ADABAS, Natural, né? Não sei se vocês já conhecem ou conheceram, ouviram falar dessa linguagem, estou falando da forma como se escreve. Por que nós fizemos esse projeto? Em 1992 foi quando começou a nova situação de TI, de ter um ambiente mainframe e RISC, que seria baixa plataforma. E nós queríamos fazer esse mesmo produto, esse mesmo software nas duas situações, tanto de RISC quanto no mainframe, para se comparar em termos de portabilidade, custo para as empresas de forma geral. Em 1992, depois da implantação, nós conseguimos identificar que o RISC, a plataforma RISC, seria muito mais viável e era a nova tendência de todas essas inovações de TI que estavam surgindo. E aí nós começamos a desenvolver a nova ferramenta, que é praticamente essa que hoje nós temos ainda bem ativa, com Oracle, na base Oracle, com Forms, e aí entra novas tecnologias que já entraram, com Java, com tudo isso. Começamos a fazer esse trabalho com 13 pessoas do centro de processamento. 13 pessoas, e essa que seria a rede energética, ou seja, virou um braço de uma grande empresa, ela praticamente se tornou uma empresa independente, onde as concessionárias se transformaram. E fizemos esse trabalho todo de implementação, de 97, 98, 2001, 2007, Mato Grosso, depois Santa Catarina, ou seja, trazendo cada vez mais o cliente. Então, tínhamos praticamente quase que o território nacional todo com base e utilizando nossos sistemas. Num benchmark que a gente fez em 2002, para demonstrar que o sistema era, mesmo em RISC, era viável, nós conseguimos faturar 10 milhões de unidades consumidoras praticamente em pouquíssimas horas. Perto daquilo que seria essa grandiosidade e volume de informações, a gente conseguiu mostrar que o RISC era viável. Essa empresa, que eu fiz parte, inclusive como diretor, sócio e tudo mais, nós vendemos para a Sonda, em 2012. E a Sonda tem hoje os clientes que eram nossos, da Elucid, que é a empresa que depois se transformou, trabalham e tem nessa vertical dentro da Sonda, a qual eu também fiz parte até pouco tempo trabalhando com eles,
essa implementação desse software que hoje nós conseguimos, partindo de 13 pessoas até hoje, nós conseguimos praticamente fazer frente a um grande software que vocês conhecem no mercado, que é o SAP. Eles têm o CCS, que é o sistema SAP voltado para a gestão comercial e tudo mais das empresas. Tanto, só que o deles, logicamente, não estou comparando SAP com outro sistema, simplesmente é a capacidade de que a gente tem de fazer e construir as coisas, e de que a gente é capaz, né? Nós somos capazes. E você fez a escolha sua profissional. A sua escolha profissional foi tecnologia da informação. E aqui eu quis mostrar nessa imagem que a área de tecnologia da informação é uma chuva de informação todo dia. Se você gosta de novidades, está na área certa. Nem um dia é como o outro, né? Ou seja, todo dia tem situações diferentes. Todos sabemos que nessa atividade profissional, ela é estressante, ou seja, ela é altamente estressante, poderia te dizer, de grande competitividade, que você não pode deixar nunca de estar à frente daquilo que você tem como capacidade toda de desenvolvimento, capacidade de gestão. Esse trabalho de você buscar o conhecimento, ainda mais hoje, que a todo dia tem ferramenta nova, tem situações de banco de dados, né? Se você trabalha na parte de infra, a parte toda de certificações para aquilo que você pode se capacitar em termos de gestão, de conhecer, mesmo sendo da área de infra, IT ou COBIT, o que seja, ou da área que é aquela que vai fazer a codificação especificamente. Então, desenvolvimento, programação, todas elas entram nesse mesmo ponto, ou seja, são atividades e a cadeia de cobrança é única. Vem de cima para baixo, vem achatando, e não vai ter esse arco-íris para proteger. Vai ser, ou seja, bem isso aqui. Você, tomando a decisão de continuar a sua vida na parte técnica, com as opções de gestão. Hoje, vocês, por exemplo, que estão aqui hoje, tem muitos que estão na linha técnica, mas outros que já podem, até mesmo já conhecem as empresas e sabem a diferença da técnica da parte de gestão. Ou seja, o que é importante? Nesse ponto em que eu me encontrei, em determinado momento, partir pelo lado de gestão ou para a área técnica, a gente sabe que quanto mais a gente caminha pelo lado da gestão, se eu não fizer o desenvolvimento, se eu não acompanhar as ferramentas de desenvolvimento, se eu quiser voltar e fazer a opção pela área técnica, eu vou ter que trabalhar muito para voltar a estar no nível que, de repente, o mercado. Então, essas as opções que nós temos, né, de vida, é mais ou menos lembrando da árvore que está sendo colocada à nossa frente. Ou seja, são os ramos que eu tenho que trilhar, que eu tenho que decidir, que podem me levar aos caminhos mais longínquos que você pode ter dentro da tua carreira, da tua profissão que você escolher. Mas é muito importante que você faça o que gosta. Ou seja, se você acredita pelo lado da máquina, pelo lado do código, pelo lado de gestão, que seja, relacionamento de pessoas sempre vai existir, sempre vai ser necessário, sempre terá um gestor que vai te passar as informações. E eu dei muita sorte para esse lado da gestão, porque eu sempre tive, no início de carreira e ao longo dela, pessoas que muito dedicadas em ensinar, de não reter o conhecimento, e essa é uma parte muito importante de quanto mais a gente ensina, mais se aprende. Vocês têm os professores aí, os doutores
que podem dizer muito mais isso. Ou seja, é um aprendizado toda vez que nós estamos à frente de capacitar, de ensinar, de fazer com que as pessoas entendam o que se propõe aqui é a vida tecnológica. Então, essa é uma decisão. E dentro da tecnologia, hoje, elencando aqui, de repente, algumas informações, ou seja, quais são os segmentos que hoje nós podemos destacar aí no mercado de TI, né? Desde cloud até segurança, IoT, programação, a parte de arquiteto de software, inteligência artificial, business intelligence, especialista de dados, big data, projetos, suporte, ou seja, hoje a gama e variedade de informações, se você olhar isso aqui, é mais ou menos fazendo uma analogia da medicina, o médico se especializando em algumas áreas, inúmeras áreas da medicina, né? Você pode ser um deles. Agora, posso saber tudo? Posso. Posso ser um especialista, um genérico, como posso ser um especialista, um profissional de alta capacitação, com destaque em uma delas. As empresas têm isso bem separadas, né? Ou seja, existe a área de infra, a área toda daquilo que seriam os mecanismos de suporte, todo daquilo que são as demais áreas da empresa. Todas elas têm essa abertura dentro, de repente, de um único software, né? Hoje, por exemplo, se nós pegarmos o software que é esse que a gente estava falando sobre concessionária de energia, eu tenho todas essas linhas dentro de um único projeto, dentro de um único software. Então, é importante que cada um saiba e decida e escolha aquilo que melhor se encaixa para aquilo que decide como opção de vida, né? O mais importante aqui, e aí vale para todas as áreas, a questão das principais habilidades. Ou seja, o que eu tenho que desenvolver em mim como pessoa, como profissional. Hoje as empresas, diferentemente do que eu vejo que foi em outras épocas, o cara muito bom tecnicamente, mas ele tinha uma grande dificuldade de aceitar mudança, de aceitar uma mudança dentro daquilo que era na organização, de trabalhar em equipe. Até tem algumas imagens, algumas figuras que eu nem gosto de mostrar, que é exatamente a pessoa esperando as coisas acontecerem, né? Isso não é comigo. Isso aqui é lá com fulano de tal. Ou seja, mudou muito isso hoje. A ideia de uma organização é que você se adapte rapidamente. Hoje nós temos que nos adaptar à pandemia, trabalhando de casa, né? E rapidamente as empresas fizeram uma movimentação sensacional, mesmo escolar, que eu achei que fosse ser muito complexa, essa adaptação foi muito rápida, as crianças continuam estudando. Tenho aqui em casa um exemplo, um baixinho de 8 anos, que não parou um dia dos estudos em função da pandemia. E nesse caso, especificamente das pessoas, o relacionamento, saber trabalhar em equipe, né? Você, agora também nessa questão da pandemia, você buscar o conhecimento. Presencial, tal chefe, tem os outros amigos, todos ali que estão mais fácil de tirar dúvidas, perguntar, resolver. Com essa questão agora de que eu estou em casa, a partir do momento que eu tenho um projeto para fazer a entrega, codificação e tudo mais, essa questão de você ser um autodidata, ou seja, de buscar as informações, correr atrás, saber se expressar como é esse lado da comunicação, expressar tanto verbal quanto escrita, é de fundamental importância. Então, eu dei destaque para essas questões todas de habilidades que
aí está aberto depois para a gente conversar melhor, outras habilidades que são importantíssimas, mas essas, por exemplo, servem para todas. Você se adaptar rapidamente àquilo que esperam de você. Você saber trabalhar em equipe. Projetos no nível, hoje, como é ontem, a parte do Evandro colocou muito bem, dos planejamentos de sprints, backlog de produto, é todo um trabalho que está sincronizado e é muito dedicado à equipe. Né? Não tem aquela situação de ilha. Né? Se for isso, não vai funcionar. Tem que ser e trabalho em equipe. Não se ganha sozinho. E essa é uma realidade dentro da TI, que eu tenho conversado muito com algumas áreas das empresas, de que é de fundamental importância a parte do relacionamento, desde o nível gestão ao nível interno entre as equipes. Como é que elas fluem essas informações, como é que elas se comunicam, como é que elas se respeitam, como é que elas estão engajadas com o mesmo objetivo. Então, essa parte toda aqui é super importante. E lembrando que, neste ponto, intenção e menos ações, né? Intenções menos ações é nada. Não adianta a gente só ter intenção e não fazer nada para procurar saber, procurar inovação, aprender. Se eu tenho intenção e se eu tenho ação, eu tenho vontade. É a mesma linha da motivação. A motivação, o que que é? É um motivo mais ação. E a motivação, eu consigo motivar alguém? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Eu posso até tentar motivar, mas se a pessoa não tem intenção de fazer, ou seja, não quer nada, se não tem vontade, não vai ter motivação. Ou seja, isso tudo que está aqui depende única e exclusivamente de nós. Eu já tenho que levantar da cama pensando no que eu vou fazer, no que eu quero fazer para o dia, no que eu tenho de meta para o dia, de estar feliz com o que eu tenho para fazer, de estar feliz porque eu vou aprender, de estar feliz porque eu consigo me relacionar bem. Esta é a linha que eu, de experiência própria, e trabalhando com gestão de projetos de alta complexidade, por exemplo, no estado que a gente implementou, o estado do Paraná, em termos de equipes para o projeto como um todo, eram mais de 200 pessoas. Então, nós tínhamos um prédio lá de 5 andares. Como é que faz esse nível de encaixe, esse nível de trabalho? Cada pessoa tem seus problemas pessoais ali, muitas vezes extrapolam e trazem para dentro, relacionamentos, essa interface de necessidades entre as equipes, uma depende da outra e o cronograma é um só. Então, tudo isso faz parte de um item super importante, que é o respeito. Né? O respeito ao profissional, ao respeito ao cliente, ao respeito a você mesmo. Então, dentro de um projeto, dentro daquilo que vocês começam a trilhar na linha do desenvolvimento, da codificação, na linha de gestão, qualquer uma delas, o nível é o mesmo. Né? Com essa parte toda que a gente estava comentando, de vontade e habilidade, o desejo de crescer, eu tenho a mais absoluta certeza de que vocês vão levar a sua vida profissional, alavancar a sua carreira de forma que se crie excelentes oportunidades para o resto da vida. É super importante você se comprometer
né? Não o ovo e a galinha, como diz, né? O ovo só participa, né? O porquinho lá deu a vida para poder ter o resto das situações todas do que ele faz parte. Então, ou seja, ser um profissional que se destaque, que seja importância fundamental nos projetos. Isso sim faz com que você se destaque na carreira. E qualquer uma delas que você queira seguir. Aqui, como nessa imagem, o que eu deixo é sempre assim, aqui são pessoas diferentes, não, sou eu mesmo lá atrás, que posso estar tomando decisões diferentes, posso ir para um outro caminho, mas de repente eu volto. Cada degrau desse é uma conquista, né? É uma conquista que você tem que fazer, comemore cada uma delas, né? E, e a ideia é que você esteja à frente de todos os seus projetos de vida, projetos profissionais, que esteja à frente, que você seja muito capaz de tomar as decisões e que seja muito feliz nessas suas decisões, né? Eu praticamente hoje não tenho do que me arrepender de todas as oportunidades que foram possíveis e que me apresentaram, eu pude participar, né? Eu acho que essa é uma linha muito interessante para se conduzir a sua vida. O Guilherme, opa, não sei se eu queria deixar aqui aberto, opa, se eu voltar aqui, desculpa, deixar um pouco mais aqui a abrangência para a gente poder ir conversando e voltando, inclusive, nos slides, para falar sobre projeto, para falar sobre as decisões, contar um pouco mais da vida. Então, não sei nem como que está o tempo, caro amigo. A gente está tranquilo, por Tá enquanto. tranquilo, né? Está Não, liberado, pessoal. não estourei não, né? Não, imagina. Pessoal, Ao contrário, né? vamos deixar aberto esse momento para quem quiser participar, quem quiser tirar alguma dúvida com o Márcio, fazer algum comentário, alguma colocação. Por favor, só abre o áudio, se identifica, pode aproveitar esse momento aí para conversar com a gente aí, inclusive. Alguém? O Evandro tá também para cá? Claro que Oi, estou, meu amigo O Evandro Marcos. está Eu não poderia participando, perder né? jamais. você falou que ia E esfolar hoje? Pois é. é, Eu deixei um pouco mais de tempo, até para que a gente possa ir conversando, como um bate-papo mesmo. Então, eu quis fazer uma explanação geral e deixar aqui para que a gente possa trocar informações. E ontem, na sua palestra, foi muito boa, falando da parte toda dos projetos, a forma como você trabalhou em planejamento, porque muitas vezes eu vejo que a gente faz um planejamento e se dedica tanto a fazer planejamento para um sistema, para um projeto e tudo mais, mas muitas vezes a gente não tem e dedica o tempo para fazer um planejamento da vida, faz todo né? sentido, né, Márcio? E até agregando um pouco ao seu comentário aí, e isso um dia, pessoal, isso daí é cobrado, tá? Um dia a saúde chega, um dia você não consegue mais ter a mesma agilidade que você tinha há 10 anos atrás. E, assim, tem que sempre fazer um planejamento profissional e da nossa vida. Ter filhos e tudo mais. Isso é muito bacana. Muito bem lembrado, Márcio. Parabéns. Um outro exemplo de planejamento profissional que casa com um planejamento pessoal é de um jogador de futebol, né? O jogador ele tem a ambição ali começar num time pequeno e vai para um time grande. Às vezes surge uma oportunidade de jogar no exterior. E aí, né? Leva a família, não leva? Leva só a mulher e os filhos?
Pois Tem a é. questão da idade dele, que é limitada, né? Só para você ter uma ideia, como é que eu entrei na Kaiowá, em Presidente Prudente, em 1979? Nossa, antigo, hein? Ou seja, eu entrei na empresa para uma concessionária de energia elétrica em 1979. E eu entrei pelo esporte. Na verdade, eu fui contratado porque eu era um centroavante de um time. E eles queriam formar um time super destacado na região e na cidade, que tinha muita competição do SESI e as instituições todas. E eu trabalhava, ou seja, e fui chamado para fazer parte desse time. Era um auditor e fazendo já esse curso de tecnologia. E aí entra a questão do gestor, que você puxou essa questão. O gestor, à época, ele poderia ter dito o seguinte: você não vou te liberar para ir para a área de TI. Ao contrário, ele foi a primeira pessoa que levantou a mão e falou: eu tenho um profissional na minha área que está no curso de TI e que eu gostaria de dar essa oportunidade para ele. Ou seja, eu devo a essa condição toda que eu tenho a ele, porque em Presidente Prudente, gestão de TI, né, tecnologia da informação, fazendo desenvolvimento, programação e análise, ainda aprendi no Cobra 540, não vou nem falar para não ficar mais feia coisa ainda de antigo. Então, teve exatamente a oportunidade de fazer a parte toda de preparação técnica dentro daquilo que é o que vocês fazem academicamente, para o lado profissional, na oportunidade que surgiu. Então, ou seja, casou assim muito da parte de dar certo o tempo entre a formação, eles optarem por tirar os sistemas de um birô e desenvolver um software. Então, eu peguei praticamente o desenvolvimento do zero de um software para uma concessionária de energia, desde o início. Então, partindo nessa linha que você comentou, ou seja, e aí a decisão, primeira, parei de jogar? Não, mas não naquela intensidade que seria. Meu lado profissional de TI pesou muito mais. Bacana. Márcio, você teve uma sorte muito grande de você ter sido contratado porque você jogava futebol. Porque se fosse comigo, meu amigo, olha, eu não ia ser contratado nunca por empresa nenhuma. Sabe, tinha um vizinho que trabalhava na empresa e que me conhecia desde de pequeno, e não sei se alguém já ouviu falar lá do Corinthians de Presidente Prudente, Prudentão. Então, lá era meu. Minha mãe fala, brincou, né? Nasceu com a bola no pé e foi, e a oportunidade nasceu do esporte, né? Pelo esporte. E a época, em 1984, você trabalhar com desenvolvimento, você ser da área de TI, era algo totalmente diferente, era uma profissão, nossa, você de TI, você, né, computação e etc. Hoje em dia, vamos pensar assim, todas as empresas, além do centro de processamento do data center, internas das empresas, têm o seu mini centro de processamento de dados. Todo mundo tem planilha, mexe com planilha, faz sistemas paralelos. Isso é bom e é ruim, né? Olhando pelo lado de gestão, eu como gestão de empresa, eu posso estar levando N informações para uma reunião de diretoria, menos aquela que sai do sistema oficial da empresa. Por quê? Porque alguém pegou uma planilha, falou, eu vou chegar lá abafando, né? E pega essas informações compartilhadas com N relatórios de vários sistemas e monta uma apresentação e vai para uma reunião. Então, esse lado de TI hoje evoluiu muito, mas ao mesmo tempo não deixa de. Não sei se o Evandro lá, por exemplo, na área de TI dele, sofre com os usuários que querem manter as suas planilhas e os seus sistemas praticamente offline, paralelos, com planilhas 1000 lá que a gente não sabe de onde veio a informação. E depois, quem tem que explicar o resultado é sempre a área de TI. É sempre o desenvolvedor que não fez a coisa certa.
por que que o teu Márcio, sistema está dando informação errada? Márcio, se você me permite, Lógico, isso estamos aqui... acontece regularmente. Teve uma vez, perdão, teve uma vez que eu olhei e falei, pessoal, esses números não estão corretos, né? Eu estava com o mesmo relatório, ela, não, eu sei. Eu extraí tudo aqui, ó, por Excel e tive que fazer algumas alterações nos dados ali. Falei, peraí, a gente está demonstrando um relatório aqui de quantidade de... Eu nem me recordo agora, mas eu acho que era alguma coisa de chamados atendidos, né? E era uma ferramenta que não é nem um sistema meu, era uma exportação direta de uma ferramenta da ServiceNow, né? Uma ferramenta altamente conhecida. E, obviamente, aqueles números eles foram manipulados numa planilha e jogaram para uma apresentação. Era uma apresentação junto com a diretoria de evolução de atendimento, de SLA, né? Na época de gestão da sustentação. E eu falei, gente, isso daqui está totalmente errado, né? Vocês estão trazendo uma informação não fiel ao que está na ferramenta. E como que você justifica uma ação desse tipo, né? Então, existe sim aquele usuário, inclusive usuário de TI, que não utiliza a ferramenta, usa as planilhas, faz manipulação de dados. Isso é muito ruim, pessoal. Isso daí é uma coisa que, na verdade, chega a ser inaceitável isso, né? Se você tem os dados na Esse é o ferramenta, ponto. lá Esse é o ponto. você tem que extrair e tomar como base em cima daquilo, né? Se você traz para uma apresentação, traz em cima dos números reais que estão computados na ferramenta. E é isso aí, isso daí aconteceu comigo, e não foi uma vez, tá? Tem outros exemplos aqui, mas esse é o que mais me pega na memória. Essa é a grande dificuldade, por exemplo, nas reuniões de diretoria, que eu, como diretor, participava, a primeira informação e a primeira pergunta, quando alguém levava os números, é de onde você tirou? Né? Ou seja, eu estou tomando uma decisão aqui com base em quê? Entende? Ou seja, isso, para quem faz o desenvolvimento, é sempre importante ter em mente que a assinatura toda dele, a qualidade do trabalho é aquilo que vai ser apresentado. Né? Ou seja, hoje você tem desenvolvedores na sua área e que tem que pensar exatamente como ele vai fazer o melhor código em menos tempo possível. Né? Os sprints da vida não esperam o tempo que precisa, que eu vou desenhar, que eu vou escrever, que eu vou fazer. É agilidade, né? Agilidade com coerência. Márcio, eu preciso fazer uma colocação. A gente tem que aproveitar a audiência que a gente está tendo aí, né? Novamente agradecer aos alunos que entraram, que estão participando. A gente está agora com 66 pessoas nos assistindo aí, participando. E eu sei também que tem muita gente que pode não ser da área especificamente de tecnologia. Sim. A gente tem pessoas aí que são de outras áreas, tudo mais. E um ponto que eu queria que você colocasse, até para reforçar a própria apresentação que você fez, é a respeito hoje do que os alunos também estão passando, né? Assim, prestes a se formarem aí, vão ter que fazer uma primeira decisão profissional de escolher a sua carreira dentro da área de tecnologia. Isso colocando na área de tecnologia, mas que também serve para ser aplicado em qualquer outra área de atuação, né? Mesmo em qualquer outra formação acadêmica. Como que você teve essa questão da tomada de decisão na sua carreira, né? E que você pode passar algum conselho ou até realmente uma experiência sua, porque hoje a gente tem a questão de múltiplas escolhas, né? Você mesmo colocou aí as áreas de atuação de dentro da tecnologia, né? Hoje são e, e a pessoa fica realmente naquela dúvida, né? Poxa, se eu for para uma área X hoje, né, será que eu estou indo certo? Eu estou no caminho certo? Como que eu sei isso, né? Qual é o feeling que a pessoa, o profissional, tem que ter? Não só na área de tecnologia, mas quando ela faz essa escolha. Sim. Especificamente na minha situação, né?
eu fui muito, muito abençoado, vamos dizer, né? Porque quando eu fiz a opção de fazer o lado de tecnologia, eu sempre gostei de algo diferente, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa diferenciada. E também tinha um lado muito interessante que do que se ouvia falar da parte de tecnologia, era um lado em que você também conseguia não só ser diferente, mas você conseguia fazer também dos seus horários, não coisa como se você trabalhasse numa loja comercial, das 6 às 12, das 12. Eu nunca gostei disso. Então, é uma área que te permite fazer, logicamente você cumpre os seus horários, mas se eu tiver que ficar a mais para que eu conheça da tecnologia, para que eu aprenda, ele te permite muito isso, né? De você conhecer, de você fazer. Então, por exemplo, assim que começou a montar o centro de processamento de dados, que a gente viu as máquinas sendo desembaladas, montadas, né, os terminais e tudo mais, eu acompanhei tudo isso. Eu tive treinamentos em cima de infraestrutura, toda a parte lá de montagem, de manter os sistemas, a parte toda dessa de infra, de banco de dados, da parte do sistema operacional e tudo mais. E também da parte de linguagens. E, logicamente, que para a linguagem existe uma situação que eram testes aplicados para ver a questão, né, de lógicas e que você utiliza, a questão toda desse. Logicamente que, no meu caso especificamente, eu gostei muito pelo lado do desenvolvimento de programação. Por quê? Porque é um lado de criatividade. Lado em que o gestor passa para você a ideia, super importante. Não tenho medo de perguntar sobre a ideia, né? Porque eu via, por exemplo, parceiros, né, que estavam trabalhando, mas que a pessoa não entendia e depois que o gestor passou, não conseguia produzir. Por quê? Porque se você não entende do problema que estão passando, da situação, com certeza o código não vai sair aquele que se espera. Né? E você poder usar a sua criatividade dentro daquilo que as ferramentas te possibilitam e até buscando outras ferramentas, isso foi muito importante para a minha decisão. E nesse caso, especificamente das áreas de infra, eu vejo que são as áreas que muito crescem, porque a parte da estruturação de máquina, de infra, é absurdamente grande. Pelo lado do desenvolvimento, daquilo que a gente mostrou, se me permite até voltar nessa linha, não sei se está aparecendo para todo mundo. Eu voltei aqui a apresentação, está aparecendo. Ou seja, aqui tem um lado do suporte técnico, que se a gente abrir esse lado de suporte técnico, é quanto aqui? É muito mais do que está aqui em cima. Com banco de dados, rede de comunicação, toda a estrutura que existe aqui nessa parte do suporte técnico, esse é o cara que gosta de máquina, né? O lado do negócio, de entender de negócio, é mais esse lado do desenvolvimento, da inteligência artificial. Isso, em todas elas, sempre vai existir o lado da TI de infra. Nada disso é instalado sem a infra, nada disso pode ser utilizado sem a infra. Então, são perfis que eu vejo bem diferentes, de negócio e muito mais técnico. Voltando para essa situação de TI, né? Não sei se... Sim. Não, mas hoje, se a gente analisar, né, ontem, na palestra de ontem, a gente teve uma participação de uma moça que era enfermeira. Enfermeira. Uhum. Com curiosidade para a área de tecnologia, né? Então, a gente pode até analisar esse comportamento das
áreas que elas têm essa procura pela área de tecnologia, porque hoje, querendo ou não, a tecnologia está aplicada em todas as outras áreas. Eu vejo isso, eu falo muito para os meus alunos que Em qualquer área. para todos os profissionais, esse profissional ele depende de alguém que mexe com tecnologia, né? Sim. Então, se um advogado ele quer trabalhar hoje, antes dele abrir o escritório, ele tem que chamar um cara de tecnologia para montar o escritório para ele, né? Um escritório de contabilidade, um, um centro médico, o que for, né? Um escritório de engenharia. Hoje ele vai precisar entender muito de tecnologia, né? E aí ele precisa ir dentro de cada área. E pode ser que ele precise de um desenvolvedor, ele precisa de uma pessoa para projetos, né? Para soluções. E outra, eu acho que você também pode complementar, né, Márcio? A vida ela não é só feita na parte de tecnologia que a gente é da área, né? Ela não é feita só de uma escolha, né? Única, assim, Não. que você vai seguir aquela carreira para o resto da sua vida, né? A própria tecnologia, como ela é muito dinâmica, hoje a cada 24 horas aí nós temos um mundo de tecnologia totalmente diferente do que já foi. Então, você falou a questão da adaptabilidade, né? Você tem que ser adaptável às condições, às situações que vão surgindo, né? E aí eu acho que você pode falar melhor que eu, a vida vai levando você para esses caminhos, né? Ontem até o próprio Evandro colocou isso também, né? Ou seja, de que o próprio gestor já vai caminhando você, de repente falar, olha, você tem um perfil para fazer gestão de equipe, né? Saindo um pouco, por exemplo, no meu caso específico, eu posso até dizer isso como regra, quando eu deixei um pouco o lado eu não queria largar o trabalho de desenvolvimento de software. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha equipes para fazer controle, para fazer gestão, tanto daquela linha de manutenção de software, como de novos desenvolvimentos. E eu fui chamado, me colocaram da seguinte forma, se eu te encontrar fazendo códigos novamente, vai ficar ruim. Por quê? Porque a gente precisa de você olhando para as equipes, sabendo o que você pode dar para as equipes para que elas consigam produzir. Enquanto você está centrado ali fazendo o código, as atenções em cima daquilo que é uma necessidade não está acontecendo. Então, essa adaptabilidade é que você tem que ter. Ou seja, como é que eu vou agora... Você tem que se desprender, né, daquilo que você, de repente, gosta e faz também, mas pensando no todo, ou seja, no futuro. Né? De como que você pode trabalhar ajudando a sua equipe. Como é que você pode fazer com que eles cresçam, assim como me ajudaram, como é que eu posso também fazer isso com toda a equipe. Esse foi um trabalho muito legal que eu participei, junto com os gestores, sempre muito ativos em relação a buscar cada vez mais a parte de gestão com qualidade, fazendo as equipes produzirem. Agora, como é que a equipe produz? Se você só vai produzir se você está feliz, se você gosta do que você faz. Então, acho que, respondendo até daquela outra parte da pergunta também, né, eu acho que a gente já vem com esse sentimento daquilo que a gente gosta, viu? Já tem uma predestinação para aquilo, né? Para quem gosta de TI, já vem com quem quer desenvolvimento, se relaciona bem e, de repente, fala bem, como o Evandro ontem falou super bem, dos trabalhos, da forma de condução, de gestão dos projetos. Interação profissional e pessoal é o que vale. Ah, sim. Pessoal, quem tem perguntas, os alunos aí, ó, eu estou vendo meus alunos aí participando.
Trouxe um palestrante de fora aí justamente para agregar o nosso conhecimento do dia a dia, complementar as aulas que a gente tem. Então, fiquem à vontade. Alguém quiser tem alguma curiosidade, alguma questão para fazer, por favor, pessoal. O momento é agora. Pessoal que é de fora também. Tem alguma colocação, algum comentário a fazer, alguma questão sobre os projetos do Márcio aí? Fica à vontade. O pessoal fica com vergonha, viu, Márcio? A gente traz pessoa de alto calibre, assim, aí o pessoal já fica... Ao contrário. Assim, pô, fica até com medo de perguntar alguma coisa para esse cara, né? Do que, cara? Evandro, Oi. vou trocar, já que o pessoal está pensando na pergunta, eu vou só trocar uma experiência contigo. Num projeto de alta complexidade, imagine que você vai aí, tem 200 pessoas trabalhando num projeto como esse. Você entende que a metodologia ágil, ela, em relação a waterfall, praticamente, ela conseguiria trabalhar na mesma intensidade? Entendo que sim. Em um ano, 2 anos de projeto. Entendo que sim, a gente conseguiria sim. Só que na metodologia ágil eu vejo que nós podemos, né, trocar rapidamente o foco do projeto, né? Então, em um projeto grande que a gente tem 2 anos ali, 1 ano e meio de entrega, obviamente o planejamento ele é muito importante, né? E esse planejamento, às vezes na metodologia ágil, seguindo a linha do Scrum, eu vejo, isso é uma opinião particular, tá? Eu vejo que a gente perde um pouco, porque a gente não tem o planejamento devido. E, obviamente, eu estou passando por isso agora, né? Esse projeto que eu estou enfrentando, que, como eu comentei ontem, a ausência de planejamento, de ter ali 1 mês, 2 meses de planejamento, ter sido um projeto que ele teve uma execução muito rápida e teve um gol ali, né, muito rápido, e a gente seguiu pela metodologia ágil, ela não me entregou um planejamento para eu conseguir ali fazer a execução desse planejamento, montar ali um time, uma estrutura. Então, hoje eu estou sofrendo um pouco com isso, mas tem a grande vantagem que nós íamos migrar o sistema por completo e a gente já está mudando hoje o projeto para um MVP, né? Que MVP, pessoal, ele é um projeto com o mínimo aceitável, né, da área. Então, qual a vantagem disso? De repente, hoje tem algumas funcionalidades no sistema que ela caiu em desuso. Então, essas funcionalidades que a área me traz, fala, olha, aquele encaminhamento daquele profissional de saúde que vocês têm, hoje a gente quase não usa, a gente tira através do banco de dados o acesso daquela tela, um exemplo. Então, a gente vê hoje que 5 mil funcionários que a gente tem usando o sistema, 5 mil usuários, né? Praticamente no mês ali tem 30 ou 40 acessos naquela tela, naquele relatório. Será que existe necessidade mais daquela pessoa acessar aquela tela, acessar aquele relatório? Não, então a gente coloca isso hoje no MVP, tira essa tela que não está sendo acessada, a gente refaz um planejamento rápido ali e realmente a gente não desenvolve para essa nova linguagem essa tela obsoleta, né? Então, assim, a vantagem realmente do Scrum é essa agilidade de você mudar de estratégia sem você impactar diretamente o projeto. Só que um projeto de 2 anos, ele tem que ser muito estudado, ele tem que ser muito pensado. É um projeto que você pode passar 6 meses e perder. Então, a minha opinião, o Scrum, a metodologia ágil é boa associada ao Scrum? Eu acho que sim, para projetos mais curtos. Para projeto maior, eu acho ainda o Waterfall, por experiência, que ele ainda compensa um pouco mais, tá? Pela questão do planejamento que a gente desempenha em cima dele. Uhum. Seria o Scrum dos Scrums, né? Scrum of Scrums lá, que nós temos que montar várias equipes e a grande dificuldade das empresas é que você tem que manter
as pessoas full-time naquela equipe, né? Exatamente. Hoje Que você compartilha recursos, né? Exatamente, que a gente vai lá para aquele triângulo, né? Que é a parte do custo, né? Como que você mantém um imigrante por 2 anos, né? Num projeto que você vai entregar daqui 2 anos? É desafiador, né? Desafiador. Porque eu estou falando de fazer o estado todo, por exemplo, uma virada, né? O Big Bang de uma vez só. Então, não é... Eu posso fazer entregas para homologação, mas não para produção. Né? Mas era essa... Só, viu? Não sei, o nível, ou seja, para a gente estar tratando, não sei fugir muito disso, viu, Guilherme? Não, Que imagina. são metodologias e que fazem parte do trabalho dessas pessoas hoje, que são inerentes à ITI, né? Bem, eu vou ter que defender minha área, né? Eu acho que por trás de tudo isso que a gente fala, né, o foco também é o estudo, é a formação, né? A gente precisa sempre estar estudando, acompanhando, né, o que vai saindo de novidade. Igual eu já comentei com os alunos, né? Falei, poxa, quem trabalha seguindo PMI, seguindo PMBOK, não é porque tem que desconhecer sobre Scrum, né? Sobre metodologia ágil, sobre XP, sobre Kanban. Então você tem que estar ali atento a essas novidades, esses tópicos que vão saindo, né? Uma dica que eu dou, né, inclusive abrindo um pouco o leque aí para todas as áreas, é realmente você estar atento às notícias, atento às ferramentas pertinentes ao seu trabalho que tem disponível. Então, por exemplo, o pessoal da engenharia, né? Saiu uma ferramenta lá para assentar azulejo, ou para fazer medição, ou para pintura, né? Você tem que estar atento a isso, né? Um material diferente. Agora eles estão fazendo um telhado com material reciclável. Então, a pessoa tem que estar sempre atualizada, buscando formação, buscando conhecimento, né? Essa troca nossa de experiência aqui hoje, nessa semana aqui, eu acho bacana ver gente de fora participando, gente fora da Anhanguera, né? Fora da academia, fora os alunos, porque realmente é uma troca de experiência, é um momento aqui que a gente está compartilhando conhecimento, claro, mas experiências, porque eu falo, poxa, quantos aqui que estão nessa dúvida, né? Qual carreira eu vou seguir? Como que eu vou saber se eu estou seguindo a carreira certa ou não? Então, realmente, eu tento ajudar nessa parte. Eu falo que cada um tem o seu papel. O meu papel, acho que eu descobri isso há muitos e muitos anos atrás, que eu acho que é de ajudar todo mundo que está do meu lado. Eu fico às vezes preocupado, né, e me cobrando. Poxa, eu ajudo um monte de gente, mas eu não me ajudo. A ajuda que eu estou me dando é justamente de sentir que eu estou ajudando o próximo. Eu me sinto bem quando eu posso dar uma oportunidade para o Evandro ontem, que fez uma palestra excelente, para o Márcio hoje, que está trazendo um pouco do conhecimento que ele tem. Isso que eu acho que é bacana, né? E a gente poder compartilhar. Falei, poxa, eu fiquei contente, né? Ontem a gente teve um grande número de pessoas participando. Hoje também um grande número aí, muita gente de fora, sem ser aluno também participando. Eu acho que isso é o objetivo, né? A gente mostrar experiências, compartilhar o que a gente sabe e aí tirar depois as decisões, né? Essas decisões que vão levando a nossa caminhada aí profissional, também pessoal. Bacana, né, Márcio? Muito, muito. Para mim é uma honra tremenda estar aqui hoje. Ontem fiquei muito feliz de participar também, e hoje mais ainda de trazer essa vivência, né, toda.
Sensacional. Pessoal, Tô preocupado que está todo mundo quietinho mesmo, cara. A gente está falando muito. A gente fez um cerco Agora, aqui de conversa, mas ninguém quer participar da conversa. Agora você quer ver? Ó, vamos falar que vai valer dinheiro, então, quem fazer a melhor pergunta aí, hein? Vai ganhar um prêmio em dinheiro aí. Vamos lá, pessoal. Alguém quer fazer alguma colocação, expor alguma ideia? Por favor, estamos Não necessariamente abertos sobre aqui. O Márcio, pode passar para o penúltimo slide aí, por favor? Sim. Opa. Ai, bacana. Pessoal, quero aproveitar que vocês estão aí online e dizer já adiantando sobre o nosso evento de amanhã. Tá? Amanhã nós temos um convidado que é da área jurídica, mas qual é o intuito de trazer um advogado numa semana falando sobre tecnologia? Justamente apontar as oportunidades que estão tendo em outras áreas que não diretamente com tecnologia, né? Então, a gente já tocou um pouco nesse assunto aí nas conversas anteriores, sobre outras áreas que têm a necessidade de trabalho, que têm oportunidade de trabalho relacionada com tecnologia, com o desenvolvimento de sistemas, de soluções, de aplicativos, né? O Evandro ontem também comentou sobre isso, que tantos negócios surgindo aí na época de pandemia, empresas criando site, criando aplicativos de entrega, aumentando o atendimento, por exemplo, né? Então, na área jurídica, não está sendo diferente, né? Muitos profissionais com conhecimento de tecnologia estão indo auxiliar, dar suporte para os advogados. Então, amanhã a gente tem essa palestra, está com o link já para inscrição aqui na tela, ou o QR Code, vocês podem apontar o celular aí com a câmera, que ele vai direto para o site de inscrição. Quem não fez a sua inscrição ainda, faça, porque a gente tem um número limitado de participantes também no Teams, então é bom que já garante a vaga, garante o certificado de participação também, que a pessoa vai receber depois. Adiantando que amanhã o advogado principal que vai falar é o Felipe Araújo, mas ele trouxe também um convidado de fora para poder também debater com ele sobre outros assuntos técnicos, não da área de tecnologia, né, falando sobre sistemas. Então, não necessariamente para quem é da área de TI, mas é abrangente aí também para qualquer outra área, né? Deixo o convite aí para outras áreas, o pessoal de engenharia, o pessoal da área da saúde, o pessoal da área de exatas, de humanas. Quem tiver a possibilidade e a disponibilidade também de participar, vai ser de grande valia aí. Próximo slide, Márcio, por favor. Deixar também avisado, pessoal, tá aí as nossas redes sociais, tá? Quem puder, claro, entra, faça a sua inscrição aí nos nossos canais, nas nossas redes, se inscreve. Isso é importante porque ajuda também a gente a entender as audiências que a gente vai tendo, né? O público vai conhecer, interagindo com esse pessoal, né? Nós vamos compartilhando os eventos que vão acontecendo,
as palestras que nós estamos tendo aí, vai ser tudo publicado no nosso canal do YouTube. Todas as informações sobre cursos, sobre os eventos da faculdade, sempre a gente está colocando no nosso perfil no Instagram, na página do Facebook também. A gente tem um perfil no LinkedIn, que a gente agora quer usar para divulgação de vagas dentro das nossas áreas. Então, como tem a área de exatas, né, a gente não está restrito somente à tecnologia, e sim aos cursos de engenharia também. Então, a gente quer compartilhar no LinkedIn vagas e oportunidades que os professores conhecem, que a própria instituição pode compartilhar com o público em geral. A gente vai usar essa nossa página do LinkedIn. Então, fica aí a dica também, tá? Para vocês poderem acessar lá e ir acompanhando o nosso trabalho por lá. Márcio, da minha parte, tá? Eu até por causa do tempo também que a gente tem para me estourar, de antemão eu já quero agradecer, tá? Independente aqui da nossa amizade pessoal, mas você é um ótimo profissional. Tua experiência aqui eu acho que é o que vale mais, trazer uma conversa para todo mundo aí, né? De ajudar de alguma forma, esclarecer aí algumas dúvidas que o pessoal tem quanto às decisões que a gente vai ter. Agradeço a sua disponibilidade, sua palestra aí, e acho que pode deixar um último recado para o pessoal. O recado seria agradecer a honra, o privilégio de fazer parte desse trabalho junto com você, com a equipe toda, de trazer essa experiência que é muito mais uma conversa do que praticamente mostrar aquilo que você fez, o que você não fez, né? Simplesmente mostrar que a vida é feita e baseada nas escolhas, né? E que eu desejo muita sorte a todos, que façam as suas opções, que escolham o melhor caminho, aquilo que você mais se sentir à vontade de fazer. Se sinta muito bem com o que você escolher. Muita sorte. Muito trabalho. É isso aí. Sorte, diz que sorte não existe, existe trabalho, né? Existe resultado, né? Resultado, base no trabalho. Bacana. Pessoal, então fica o convite, tá? Para amanhã pelo Teams também. Vocês vão acessar pelo Simpla, fazer a inscrição pelo site do Simpla e lá vocês conseguem acesso na nossa palestra pelo Teams, tá? Desejar aí uma semana para todo mundo de grandes oportunidades que possam aparecer e que sejam bem aproveitadas essas oportunidades aí. Amanhã nós estaremos de volta. Eu aqui em nome da Faculdade Anhanguera de Guarulhos, agradeço a oportunidade de todos, a participação e a disponibilidade e a paciência aí por nos prestigiar nesse evento. Uma ótima noite, obrigado a todos, até mais. Obrigado. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado você, Ivan, também. Valeu. Valeu.